Oi, gente, como vocês estão? Estamos aqui para mais um vídeo de revisão do conteúdo, né? Revisão essa que vai servir para o trabalho de matemática. E o conteúdo que a gente viu nesse bimestre, né, até agora, foram polígonos e área de polígonos. Só que em relação à área de polígonos, né, só vamos revisar hoje até a área dos quadriláteros, por conta que só vai ser esse conteúdo que vai cair no trabalho, tá bom? Então, boa revisão a todos. Então, gente, antes de iniciar o conceito de polígono, aqui nós temos algumas representações no dia a dia que dão ideia que são polígonos. No caso aqui, os azulejos, né? Formado por figuras realmente que representam polígonos. Ó, aqui nós temos paralelogramos, né? E aqui triângulos, o ladinho. Aqui um quadro, né? Uma pintura formada por vários triângulos. E aqui essa figurinha, né, que parece um brinquedo de montar, né, onde a gente tem quadriláteros, né, e temos triângulos, né, losangos, né, trapézios, e tudo isso dá a ideia de polígono que a gente pode ver no nosso dia a dia. Então, polígono em geometria, né, uma figura fechada com lados e ângulos, né? Poli quer dizer vários, né, muitos lados ou ângulos. E aí, como a definição, então, resumindo, polígono é uma figura fechada formada por lados, né, segmentos de retas e ângulos. Exemplos aqui, olha. Nós temos aqui alguns elementos são polígonos e outros não. Polígonos aqui desse lado, ó, realmente são figuras, né, fechadas, né, formadas por lados, né, e ângulos. Nesse caso, não são polígonos, no caso do coração, porque tem uma curva. Tudo que é curvo não dá ideia de lados, né, e nem de ângulos. O círculo também, né, não polígono. Aqui essa figura, por esses lados curvos aqui, não representa polígono. Mesma coisa aqui nessa figura, só por conta dessa curva aqui e do trevo de 4 folhas, né, que é formado por corações, como eu já falei, as curvas não dão ideia de lados e ângulos, né, portanto é não polígono. Mais exemplos de não polígonos, ó. A figura A, que é uma curva. A figura B aqui não está fechado, né? É uma figura não fechada, e a gente já viu que polígono é uma figura fechada. E a figura C não é polígono por conta do cruzamento ó, desses dois segmentos de retas. Isso aqui não dá ideia de polígono, então são não polígonos. Polígonos regulares. Mais na frente eu vou explicar, mas eu vou iniciar logo a explicação do que é regular. Regular é uma figura que tem lados e ângulos congruentes, ou seja, com a mesma medida. Então, aqui, gente, esses são polígonos regulares, porque os lados têm a mesma medida e os ângulos também. A nomenclatura que eu tirei de um site em espanhol, então tá um pouco diferente, viu? Não reparem. Então, aqui nós temos triângulo, né? Aqui nós temos o quadrado, né? Que é um quadrilátero, assim como o retângulo, o trapézio, né? Que são figuras que têm 4 lados. O pentágono, o hexágono, o heptágono, octógono, decágono e dodecágono, né? Nós temos aqui exemplos de figuras de polígonos regulares. Os lados e os ângulos possuem a mesma medida, né? Lados iguais, ângulos iguais. Polígono convexo. Um polígono é convexo quando não possui reentrâncias, ou seja, um movimento, uma curva ou um ângulo para dentro. E se você traçar segmentos de retas, todo esse segmento de reta vai ficar exatamente todo dentro, né? Pertencente ao polígono. Aqui é um polígono convexo.
Polígono não convexo ou côncavo é quando possui reentrâncias. Ó, é fácil de olhar, olha aqui, ó, esse ângulo, esses lados aqui, ó, voltado para dentro da figura, né, do polígono. E se eu traçar um segmento de reta AB, ó, tem uma parte que vai ficar fora, que não está pertencendo ao polígono. Então, aqui é um polígono não convexo ou côncavo. Elementos de um polígono. No polígono, nós temos os lados, né, que são segmentos de retas, né? Nós temos os vértices, que é a união de dois lados, dois segmentos de retas, onde forma o ângulo, né? São os cantinhos. A diagonal, que é uma reta, um segmento de reta que vai de um vértice a outro, ó. Sempre tem diagonais nesse sentido. Os ângulos internos, né? Aqui no caso são 5, né, que é um pentágono, e os ângulos externos, que a gente vai ver mais na frente que a junção do ângulo externo com o ângulo interno dá 180 graus, forma um ângulo raso, um ângulo de meia volta. Pronto, como eu já falei anteriormente, né, só enfatizando mais, ratificando que o polígono regular é um polígono convexo, ou seja, aquele que não possui reentrâncias, lados para dentro, né? Quando todos os lados são congruentes e todos os ângulos internos possuem a mesma medida, ele é chamado de regular. Aí vem as propriedades. A primeira é o número de diagonais. Como a gente já viu, a diagonal é um elemento de cada polígono. E aí dá para saber a quantidade de diagonais. Até mesmo, por exemplo, um polígono muito grande, como o dodecágono, vão ter várias diagonais. Então, para você contar, às vezes é mais difícil. Mas aí nós temos uma fórmula para descobrir a quantidade de diagonais, que é essa, ó. D diagonais é igual a N, que é o número de lados, vezes N menos 3, entre parênteses, dividido por 2. Então, tem um exemplo. Quantas diagonais possui um polígono de 8 lados, né? Aqui, ó, um octógono. Então, N é igual a 8, é só substituir, ó. Fica D igual a 8 vezes 8 menos 3 sobre 2. E aí, primeiro, como a gente resolve o parêntese, ó. Primeiro, nós vamos resolver aqui o 8 menos 3, que dá 5. Aí, multiplicamos com 8, que dá 40, e dividido por 2 são 20. Então, o octógono tem 20 diagonais. Outra propriedade, o ângulo interno. Como é um polígono regular, cada ângulo interno vai possuir a mesma medida. Então, se a gente descobrir a medida de um, descobre a medida de todos os outros, né? E a fórmula é essa, ó. Ângulo interno é igual ao número de lados menos 2 vezes 180 graus dividido por N, que é o número de lados. Exemplo, qual a medida do ângulo interno de um pentágono, né? A gente sabe que o pentágono tem 5 lados. Então, é só substituir na fórmula, ó. Aí, ângulo interno vai ser igual a 5, né, ó, menos 2 vezes 180 dividido por 5. 5 menos 2 são 3. Aí, aqui, gente, nesse exemplo, eu dividi o 180 por 5, que deu 36, eu multipliquei por 3. Mas você poderia fazer normal, ó. Primeiro, lógico, parênteses, né? 5 menos 2, 3. Multiplica com 180, que dá 540. E quando divide por 5, dá 108 graus, tá bom? Então, pode fazer simplificando, pode fazer direto, né? Então, a gente descobre que um pentágono, cada ângulo interno mede 108 graus. E aí, na terceira propriedade, nós temos a soma desses ângulos internos, né? Na propriedade 2, a gente descobriu a medida de um ângulo, né? Que é igual a todos os outros. Então, ou você faz de duas maneiras, né? Ou você descobre um ângulo, a medida de um ângulo, depois multiplica pelo número de lados, ou você vai diretamente para a fórmula da soma dos ângulos internos, que é essa daqui, ó, SI, que é igual a N menos 2 vezes 180 graus. Novamente, N é o número de lados. Então, o pentágono, de novo, né? Que a gente sabe tem 5 lados. Então, 5 menos 2, que dá 3, né? E 3 vezes 180 graus dá 540, né? Ou você poderia ter feito lá igual na outra questão, né? Que cada ângulo interno deu 108, 108 vezes 5, 540, né? Mas, então, pode usar a fórmula também dos ângulos internos. 4. Nós temos também como saber a medida do ângulo externo de cada polígono. Também, se você encontrar a medida, é a mesma medida de todos os outros, né? Porque o polígono é regular. Então, a fórmula é AE, né? Ângulo externo, é igual a 360 dividido por N.
Novamente, N é o número de lados. Aí eu tenho aqui, ó, de novo o pentágono. Então, vou pegar o 360 dividido por 5, dá 72, tá? A medida de cada ângulo externo de um pentágono é 72 graus. Vocês lembram que o ângulo interno era 108? E eu falei anteriormente que a soma, quando você soma um ângulo interno, ó, por exemplo, aqui o ângulo interno era 108. E o ângulo externo aqui, ó, dá 72. Quando soma 72 mais 108, dá exatamente 180 graus, né? Como eu falei anteriormente, a soma do ângulo interno com o ângulo externo dá igual a um ângulo raso, ou ângulo de meia volta, que é igual a 180 graus. Pronto, aí isso aqui está na quinta propriedade, ó. A soma dos ângulos internos com os ângulos externos de um polígono é igual a 180 graus, sempre, né? Como eu já falei anteriormente. E a sexta diz que a soma dos ângulos externos de um polígono é igual a 360 graus. Lembra? Se você encontrar a medida de um ângulo externo, só uma medida é igual à medida de todos os outros. Mas se você somar todas essas medidas, vai dar sempre igual a 360 graus, né? Uma volta completa, né? Áreas de figuras planas, né? Agora a gente vai ver a área revisar a área dos quadriláteros. Aqui é conceito de área, né? Um pouco a gente vai ver área de polígonos e aplicações, né? Mas enfatizando que vamos ver só a área dos quadriláteros. São figuras que têm 4 lados, né? Então, o nome área vem do latim area, né? Que é o nome vinculado a um lugar seco, né? Daí remete à ideia de área desde a época do Egito, né? No Rio Nilo, onde eles tinham que calcular a área, por exemplo, das superfícies secas, né? E aí começaram a usar essa noção de área, né? Hoje, a definição está no dicionário dizendo que a área é a medida da extensão, ou seja, o tamanho de uma figura plana ou superfície, né? E aí está falando aqui, né, que a palavra área adquiriu esse sentido. Lembremos alguns fatos no Egito antigo, né, que foi o berço da geometria, né? Rio Nilo, tal. Então, eles começaram realmente a usar o conceito de área nos primórdios, né? Bem antigamente mesmo. Então, temos aqui a área de um quadrado. Quadrado é uma figura que tem 4 lados, né? Todos iguais. E a fórmula é lado vezes lado, ou seja, L ao quadrado. O retângulo é uma figura também que tem 4 lados. Todas elas têm, na verdade, né? Só que são todos quadriláteros, né? Que a gente está estudando só os quadriláteros. Só que são 2 lados diferentes, né? E 2 iguais, né? Então, a fórmula é base, que é o comprimento, vezes a altura, né? Ó, base vezes a altura. O paralelogramo, que é um retângulo um pouco mais deitado, né? Onde aqui o segmento de reta, né, inclinado, não é reto, né, não forma 90 graus com o solo, né, com a base. Daí a fórmula é área igual a base vezes a altura. Importante lembrar que a altura aqui, gente, não é a medida de um lado. A altura sempre será um segmento de reta, ó, vertical, ó, aqui, ó, e perpendicular à base, ou seja, que forma um ângulo de 90 graus, ou seja, uma reta bem pé, bem inclinada. Então, não confundir, porque certos problemas, questões, pode vir a medida aqui do lado, e aí você pode confundir com área, e não é. Lembre que a área é um segmento de reto, aqui bem em pé, bem na vertical e bem perpendicular aqui à base. Então, a área é igual a base vezes a altura. Losangos. Né? Os losangos possuem 2 diagonais, né? A diagonal maior, que a gente fala, e uma diagonal menor. E daí vem a fórmula. A área de um losango é igual a diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Trapézio. O trapézio é uma figura, ele é um quadrilátero, um polígono que tem uma base maior, uma base menor e a altura. Lembrar novamente que a altura sempre vai ser essa reta aqui, ó, perpendicular, ou seja, a base. Não confundir novamente que pode vir na questão o tamanho aqui desse lado, o valor do lado, e que não representa a altura, né? Então, novamente, lembrar desse fato aqui. Só em, por exemplo, trapézios retângulos, né, que a altura acaba coincidindo com o lado, pode acontecer no trapézio retângulo. Então, você tem que perceber se realmente o lado representa a altura ou não. Então, a fórmula é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2.
Aí aqui tem um exemplo, ó, questão da Avalia Bahia de 2013, que diz: o desenho na figura representa a planta do salão de festas de um prédio. A medida da área em metros quadrados desse salão de festas é igual a. Então aqui tem o salão de festas aqui em formato de um L, né, ó. E aí é preciso descobrir a área dessa figura. Observe que dá para formar dois retângulos, né? Ou fazer um corte aqui ou aqui, mas a seguir vai vir a resolução, tá bom? Oi, gente. Oi, gente. Nós temos aqui uma figura, né? Segundo os dados lá da questão, é um salão de festas, né? Tem esse formato desse polígono, é um polígono não convexo, né? Côncavo, né? Porque tem essa reentrância. E aí tem formato de um L. E ele quer saber qual é a área total, né? Desse salão. E nós temos aqui as dimensões. Para iniciar, nós vamos dividir em dois polígonos, ó. Eu posso fazer aqui o seguinte, por um traço para cá, né, ou para cá, né? Eu vou fazer assim. Aqui eu vou chamar de área 1 e aqui de área 2. Na verdade, eu tenho dois retângulos, né? Vamos calcular então a área 1. No caso aqui, a gente vai tratar da formulazinha da área do retângulo. E a fórmula é base vezes altura, né? Então, a área 1 vai ser igual, ó. A base, gente, é 3, né? Ó. Aqui também é 3. E a altura, eu tenho 9, né? Então, 3 vezes 9, que dá igual a 27, lá está em metro, que também vai ser metro quadrado, né? Agora, vamos para a área 2. Área 2, eu tenho aqui a altura 4, e tenho aqui 6, né? Ó. Esse pedacinho aqui é 6. Aqui em cima é 6, embaixo também é. Então, base vezes a altura de novo, né? Então, a área 2 vai ser igual a 6 vezes 4, que dá igual a 24 metros quadrados. Agora, vamos calcular aqui, ó, a área total, ó. Então, a área total vai ser igual a área 1 mais a área 2, não é isso? Então, a área total vai ser igual a 27 mais 24. E quando eu somo, eu tenho 7 mais 4, 11 vai 1, 2 mais 2, 4, 1, 5. 51 metros quadrados, né? E a alternativa correta, vou olhar aqui só um instantinho. É a letra D de dado, né? E aí, gente, nós temos agora um exemplo, segundo exemplo, né, que diz, nós temos aqui um trapézio, diz que a área desse trapézio é 48 metros quadrados, então sua base AB mede quanto? Na verdade, a questão não traz o valor nem da base maior, né, que é a base AB que ele quer saber a medida, só diz que é x mais 4, e a base menor que é x. Então, primeiro tem que descobrir o valor desse x, né, para poder saber o valor da base AB. Mas a questão traz a altura e traz a área, né? Então, no próximo exemplo, nós vamos ver como é que resolve, na resolução do exemplo.
Pronto, gente, temos agora uma questão do Enem de 2016 que fala assim: para satisfazer, né, o filho mais novo, um senhor precisa encontrar um terreno retangular cujas medidas em metro do comprimento e da largura sejam iguais, respectivamente, a. Então, o terreno que ele quer dar para o seu filho é esse. Só que ele não sabe as medidas, ó. Ele chamou a base de x, né, e a altura de x mais 7, né, no caso que é a largura aqui, né? E as dimensões têm que ser iguais a essa figura aqui, ó, essa figura aqui que é outro quadrilátero, né? E aí tem todas as medidas. Então, a questão é agora descobrir, né, qual a medida, que tamanho do terreno, né, quais são esses valores, né, de x e x mais 7, para que tenha a mesma dimensão, ou seja, a mesma área dessa figura aqui. Nós vamos já ver a resolução na próxima lâmina.
E aí, gente, chegamos ao final da nossa revisão. Agradeço por assistirem o vídeo até aqui. Vocês sabem que qualquer dúvida pode entrar em contato comigo, né? E façam como o gatinho aí, estudem. Então, bons estudos a todos. Tchau. Fiquem com Deus.